Bom dia, meu nome é João Victor de Oliveira Lima, sou aluno do curso de Engenharia Civil no Instituto Federal Campus Votuporanga e hoje eu vou apresentar minha proposta para projeto com o título de Maneiras de Melhorar a Adesividade do Asfalto. Para início de conversa, eu vou estar explicando sucintamente o conceito de adesividade que será explorado na pesquisa. A adesividade ela está relacionada às propriedades de coesão e adesão dos materiais envolvidos. Consiste na força de interação entre agregados e o asfalto. A adesividade ela pode ser dividida em duas partes. A adesividade mecânica, que avalia as propriedades físicas do agregado, como por exemplo, porosidade, capacidade de absorção, textura e área de superfície. Já a adesividade química é baseada principalmente na proporção de componentes ácidos e básicos presentes na mistura. Esses componentes, ao reagirem com a água e outros materiais, podem gerar compostos instáveis. Essas reações, elas ocorrem de modo seletivo, ou seja, na presença de uma molécula específica. Por conta disso, são usados melhoradores de adesividade, que são aditivos cuja função principal é aumentar a adesão entre as moléculas de asfalto. A gente sabe que no Brasil, a maior parte da pavimentação é construída a partir de uma mistura de algum tipo de agregado mineral e o betume, compondo o chamado asfalto. Os agregados minerais para a pavimentação geralmente são graníticos e devem ter boa adesividade ao ligante betuminoso. Como principais fatores que comprometem a durabilidade do pavimento, nós temos a drenagem inadequada da pavimentação, a compactação feita de modo incorreto e localidades de tráfego elevado. A gente sabe que vários tipos de problemas podem ocorrer no asfalto, porém em locais chuvosos/úmidos, tais como regiões tropicais e subtropicais do Brasil, o maior inimigo da integridade da estrada é a água. Neste caso, o dano ocasionado pela umidade tem relação com duas propriedades do asfalto: coesão e adesão. Como é, Junto a isso, eu vou explicar um pouco como agem os melhoradores de adesividade. Eles podem ser divididos como aditivos químicos que melhoram a adesividade, como por exemplo os dopes. Os dopes são substâncias que aumentam a afinidade físico-química da película do ligante asfáltico com a superfície do agregado. A gente tem outros tipos de aditivos, que são os aditivos orgânicos, que são moléculas polares capazes de deslocar a água da superfície do agregado. Com isso, ocorre incremento na interação entre o agregado e o cimento asfáltico. Isso significa, em termos práticos, que quanto mais grudadas as moléculas entre si, ela constitui uma pavimentação melhor, que menos elas irão se desagregar. Além disso, menos água vai penetrar nas camadas mais profundas da estrada, evitando danos que ocorrem por causa da presença da umidade. Eu trouxe uma imagem, que ela ilustra os vários problemas oriundos da desagregação, sendo as mais conhecidas as formações de fendas, buracos ou trincas, o decapeamento, desgastes, escorregamento do revestimento betuminoso e peladas, que são problemas que danificam, por exemplo, a suspensão, direção e os pneus dos veículos. Muitos buracos e defeitos nas estradas surgem em locais inesperados. No caso de rodovias, esse fato pode ser fatal. Isso porque, em geral, em rodovias, o limite de velocidade é elevado, e um buraco surgindo em pontos imprevisíveis pode danificar o veículo e causar acidentes. Bom, sobre os objetivos desse trabalho, eu dividi três, que são contribuir na solução de problemas relacionados à adesividade, que eu já expliquei o conceito, análise de novos aditivos químicos e, consequentemente, aumentar a durabilidade e a qualidade deste pavimento. Na metodologia utilizada, eu separei visitas técnicas, que seria análise de estradas de pavimentos já feitos e já corroídos com o tempo, e o uso de métodos de ensaio para a verificação da adesividade do agregado graúdo. Sobre os métodos de trabalho, a gente tem ele dividido em 5 métodos nesse caso. A meta 1, que é verificar como serão feitos os ensaios. A meta 2, a validação dos métodos utilizados. A meta 3, que é a realização de ensaios laboratoriais.
4. Elaboração do relatório parcial e 5º, exame de qualificação. Na sexta meta, a gente tem a análise de resultados e a incorporação das pesquisas. A 7, o relatório final. E na 8, a apresentação do TCC. Aqui a gente tem uma tabela que eu acabei dividindo cada meta por mês, fazendo com que um trabalho tenha duração de mais ou menos um ano, certinho. Sobre a viabilidade de execução, eu pretendo utilizar laboratórios no próprio campus com equipamento que já existe lá e softwares gratuitos que são disponíveis online para a gente estar analisando esses resultados. Como resultado esperado, eu tenho como objetivo também encontrar novos aditivos mais baratos e eficientes para serem incorporados nesse asfalto. O foco serão nos aditivos químicos. Eu quero utilizar os métodos e o relatório, né, para a criação de um artigo científico. Aqui as referências bibliográficas que foram usadas para a criação desse trabalho. Um pequeno resumo que eu deixei aqui só para ilustrar tudo aquilo que foi dito anteriormente. E é isso, pessoal. Isso é tudo. Muito obrigado por assistirem e pela atenção.